Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 21, no versículo 15. João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho segundo João, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus te perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Deus querido, nós te adoramos, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, que o Senhor traga algo novo ao nosso coração. Que o Senhor traga para o nosso coração, Senhor, algo que nos leve à transformação de vida, à mudança de entendimento. Queremos, Senhor, chegar a um outro nível de intimidade contigo. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, queria falar com vocês hoje sobre responsabilidade. Esse momento que nós vimos aqui na palavra de Deus, vocês conhecem, uma passagem bastante conhecida. Logo quando Jesus ele foi preso, antes de ser crucificado, ele foi levado para um julgamento, desculpe o termo, fajuto, né? E nesse julgamento, Pedro estava próximo, estava no mesmo local onde havia esse julgamento, mas estava a uma certa distância. E antes disso, ele tinha chegado para Jesus e dito que ele iria até a morte por ele. E Jesus disse a ele que naquele dia, antes que o galo cantasse, ele negaria a ele 3 vezes. E ele não acreditou. Ele esbravejou, dizendo que com isso não aconteceria. E aí, enquanto Jesus estava sendo lá julgado, né, pessoas que o reconheceram naquele local, uma primeira vez, perguntaram: você é o Galileu, você estava junto com eles? Aí ele disse: não, nem conheço. Da segunda vez, da mesma forma, reconheceram ele disse da mesma forma que não o conhecia. E na terceira vez, ele não só não disse que não conhecia, como também praguejou. E aí, como o próprio Jesus tinha dito a ele que aconteceria, o galo cantou, e aí a palavra diz que ele saiu dali chorando amargamente. E depois, vocês conhecem a história, Jesus foi crucificado, e Pedro se afastou, né? Pedro ficou triste e voltou a fazer aquilo que ele fazia antes, pescar. Jesus tinha dito que ele não seria mais pescador de peixes, né? Vocês conhecem a história. E aí Jesus pega, né, faz uma refeição junto com ele ali e faz essas perguntas para ele, que acabamos de ler. E eu acho interessante, sabe, eu gosto dessas, que nada na Bíblia está por acaso, né? A gente vê isso aqui. Pedro negou Jesus 3 vezes, então ele teve que responder 3 vezes. E na terceira vez, ele o adorou. O que é adoração? Eu sempre costumo dizer, assim, de uma forma muito simples, simplificando, o que seria adoração? É a nossa relação com Deus, entendendo quem é Ele e quem somos nós nessa relação. Nesse momento, Pedro reconheceu e o adorou. Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, quem sabe todas as coisas? Deus. Tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E aí ele precisou fazer o caminho inverso, vamos dizer assim, né? Daquilo que ele tinha feito antes. E a primeira coisa, quando se fala, né, de responsabilidade, eu queria falar sobre culpa. Culpa é
é a primeira, a consciência do erro. Quando você tem consciência do erro, aí vem a culpa. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Gênesis, quando Adão e Eva, após desobedecerem a Deus e comerem do fruto que tinha sido negado a eles comer, eles tiveram consciência do erro. E quando eles tiveram consciência do erro, eles perceberam e ficaram envergonhados. Eles se sentiram culpados. Quando eles não tinham o conhecimento do bem e do mal, eles não sabiam o que era erro, não sabiam o que era pecado. Quando eles tiveram essa consciência, aí veio a culpa. Eles se esconderam por quê? Porque eles se sentiram culpados pelo que eles tinham feito. E aí, isso em nossas vidas, no nosso dia a dia, quando nós cometemos algum erro, alguma falha, algo que sabemos que não agrada a Deus, ou também nas nossas relações interpessoais, quando aquilo que nós fazemos não agrada aquela pessoa com quem nós nos relacionamos. Quando nós temos essa consciência, a primeira coisa que vem é a culpa. E, claro, a culpa, ela leva por si só, ela não corrige, ela não muda nada, né? Sentir culpado não muda nada em relação àquilo que nós fizemos. E ela pode levar a duas coisas. A culpa, ela pode levar ao remorso, ou ela pode levar ao arrependimento. O remorso nada mais é do que a consciência, sentido culpado. Você procura justificativas para aquela falha sua. Não é um arrependimento. O arrependimento, ele cura. Vou falar já sobre isso. Mas o remorso é quando nós temos consciência que erramos, nos sentimos culpados por isso, mas temos as nossas justificativas, sabe? Eu errei, né? Eu falhei, mas a circunstância não tinha outra alternativa para isso, eu tinha que errar mesmo. E mesmo que você não admita, aquilo às vezes fica no seu inconsciente e te impede de alcançar algo muito maior e muito mais precioso, que é o arrependimento. O remorso, ele pode levar à amargura. O remorso é uma ferida que não se fecha, desculpa esse termo. É uma ferida que nunca sara. É um câncer nos ossos. Quando nós temos remorso por algo, geralmente aquilo leva aquilo leva a um hábito, a se tornar algo normal na vida de uma pessoa. Você cometeu um erro em uma coisa do seu dia a dia, uma coisa simples. Não estou falando de grandes coisas não, tá, gente? Estou falando de coisas simples do nosso dia a dia, nada monstruoso, nada que possa ser julgado pela justiça. Não estou falando de coisas simples. Às vezes, uma atitude, uma situação como essa, que você guarda aquela ferida não sarada ali, que fica o tempo todo aberto, aquilo gera um hábito, leva a uma normalização disso. Então, se você tem algo que te gerou um remorso, que te gerou essa raiz de amargura no seu coração, aquilo vai levar a outras coisas. Em outra situação, às vezes que não tem nada a ver com aquela primeira, você tende a reagir e a agir da mesma forma, e aquilo vai se acumulando. Por isso que é uma raiz. O que é uma raiz? Ela tem vários filamentos, várias direções. E eu usei um termo também, como um câncer nos ossos, que se espalha e vai tomando tudo. É algo que, às vezes, coisas simples leva a uma atitude que leva sempre que se repete em diversas vezes, em diversas situações. E é algo assim que o inimigo das nossas almas mais usa. Ele é o acusador. Ele é o que nos lembra da nossa culpa. Ele é que o tempo todo traz à tona essa ideia de que nós somos culpados, de que nós somos culpados, e te impede de sair daquela situação. Por quê? Porque o tempo todo nós precisamos, para nós mesmos, para até conseguir sobreviver e lidar com isso nos nossos corações, nós precisamos
entre aspas, justificar as nossas falhas. E aí isso nos impede de sair desse ciclo, porque o inimigo sempre vai ter coisas para nos acusar, sempre vai ter motivos de acusação. Ah, você não é digno. Ah, você errou nisso. Você é falho. Você é uma pessoa que não é de confiança. E a gente vai ouvindo essas sugestões do nosso inimigo, e realmente temos falhas, todos nós somos imperfeitos, cada um de nós tem diversos motivos, de que se a gente fosse pensar, né, de nos envergonhar em atitudes que nós temos, quem de nós não tem? Todos nós temos. Então o inimigo se aproveita disso, ele sabe disso, não é onisciente como o nosso Deus, mas ele sabe muita coisa, porque ele está há muito tempo aí já. Tem muito tempo que ele está, ele conhece as relações humanas, sabe o que há no coração do homem. E ele também não é todo poderoso, mas ele tem algum poder. E esse poder, quanto mais nós damos brecha, quanto mais nós abrimos, mais ele consegue expandir o alcance desse poder dele. Então, é uma prisão que ele nos coloca. Mas tem um antídoto para isso. Não é nem nesse ponto que eu vou falar mais à frente. Mas é muito fácil de nós temos uma resposta imediata para o nosso inimigo. A resposta é simples: nenhum de nós é digno de estar na presença de Deus. Pastor, ninguém de nós. Eu não sou digno, você não é digno, pastor Zoar não é digno, ninguém é digno de estar na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus única e simplesmente pela graça maravilhosa de Deus. A única coisa que nos permite estar na presença de Deus é a sua maravilhosa graça, porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue sobre nós, e o sangue dele nos purifica, porque nenhuma impureza ela prevalece na presença de Deus. Então, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus, o Senhor Jesus nos lavou com o seu sangue, simbolizado ali na cruz do Calvário, e por isso nós podemos agora estar na presença de Deus, é pela graça. Então, quando o inimigo vier dizer que você não é digno, você diz: eu sei, nunca fui e nunca serei, mas é pela graça maravilhosa de Jesus, porque eu aceito aquele sacrifício dele como sendo por mim, não é por meu irmão, não é por meu vizinho, é por mim, foi por mim que ele se sacrificou. Então, quando eu aceito esse sacrifício, então toda a culpa ela é jogada no mar do esquecimento, como o Senhor Jesus, como a palavra de Deus nos fala, lançada no mar do esquecimento. E voltando aqui ao arrependimento, o arrependimento, diferente do remorso, ele vem sim da consciência do erro. Nós temos essa consciência de que falhamos, de que erramos, e isso nos leva a essa percepção. De imediato vem o quê? A culpa. Então, aquele que se arrepende, ele sente culpa também, ele se envergonha daquilo que ele fez. Então, é comum aquele que tem o remorso e aquele que se arrepende, a culpa. Ambos sentem isso aí. Então, a diferença é como nós lidamos com essa culpa. Aquele que sente remorso, como eu disse, ele tenta encontrar subterfúgios, ele tenta encontrar justificativas, ele tenta tirar de si a responsabilidade. Por isso é o tema que nós estamos falando. Ele tenta se eximar da responsabilidade por aquela culpa. Ah, pastor, mas realmente você não conhece a minha história. Realmente a outra pessoa tem responsabilidade por aquilo que aconteceu. Amados, eu não estou negando isso. É claro que nós não somos inteiramente responsáveis por tudo que nos acontece, mas temos uma parcela, nem que seja mínima, de responsabilidade. E essa responsabilidade, mínima que seja, ou grandiosa que seja, nós não podemos deixar de assumir. Quando nós colocamos ela de lado, em segundo plano, focamos naquela outra pessoa, porque entendam, você só pode cuidar e mudar uma pessoa nesse mundo. Só uma pessoa que você consegue mudar, é você mesmo. É eu mesmo, eu só consigo mudar a mim mesmo. Eu posso até influenciar outras pessoas a mudarem, tudo bem. Com as minhas atitudes, com as minhas palavras, eu posso até influenciar alguém a desejar mudar.
mas essa pessoa é quem vai mudar por suas próprias forças, sua própria atitude, sua própria intenção. Então, nós só podemos mudar uma pessoa, que somos nós mesmos. Então, como é que nós temos que focar na responsabilidade que temos, seja ela qual for o tamanho dessa responsabilidade. É 1% de responsabilidade naquilo que me aconteceu. Foque nisso. Assuma a responsabilidade daquilo que compete a você. Seja isso, como eu disse, totalidade ou não. E o arrependimento, como eu disse, vem da responsabilidade, ele gera um auto-perdão. Quando você admite e você foca na sua responsabilidade, você se perdoa. Ou seja, você sai da prisão que você mesmo havia se colocado. E aí eu me lembro, de que nós estamos falando de Pedro. Pedro, ele errou, ele pecou, ele negou a Jesus. Aí a pessoa diz, mas ele só negou. O que ele fez foi só negar. É diferente, por exemplo, do outro personagem, da outra pessoa da Bíblia que eu vou estar falando agora. Mas nós sabemos que a palavra nos assegura que não existe pecado pequeno e pecado grande, não existe. A única diferenciação que nós vimos Jesus falar é sobre pecar contra ele próprio, quando é o Filho do Homem, ele se refere a ele mesmo, e contra o Espírito Santo, que ele diz que pelo Espírito Santo, contra o Espírito Santo não há perdão. É a única diferenciação que a gente vê, mas pecado é pecado. Então, nós vimos a figura do Judas Iscariotes. A palavra diz que ele, insatisfeito, com a palavra não fala dessa forma, mas vocês vão entender da forma que eu estou falando e vão ver que é caminho lógico. Insatisfeito com a administração do ministério, a forma que Jesus estava administrando o seu ministério, ele chega ao extremo de procurar os seus inimigos e oferecer, vamos dizer assim, me perdoe usar essa expressão, mas entregar Jesus de bandeja para ele, a troco de quê? De 23 moedas de prata, valor considerável, mas irrisório ao mesmo tempo. Ele simplesmente cogitou isso, ele entregou Jesus de bandeja para os seus inimigos, somente por dinheiro. Isso é abominável, claro que é abominável, mas para a palavra de Deus, ela nos assegura que não há tamanho de pecado. Jesus foi crucificado a partir dessa traição de Judas, que aconteceu dessa forma, para que a palavra se cumprisse, e ele foi crucificado, como eu acabei de dizer. Ele foi crucificado. Quando o Judas Iscariotes viu qual era o caminho que as coisas estavam se encaminhando, o jeito que as coisas estavam se encaminhando, ele caiu em si e viu o que ele tinha feito. Ele teve a consciência do erro. Não estou dizendo que ele não sabia que ele estava errando quando ele fez, não, tá, gente? Ele certamente tinha suas justificativas, e aqui a gente pode enumerar muitas. De repente ele estava no ministério desde o início, era muito próximo de Jesus, certamente ele deu algumas sugestões, vamos dizer assim, a Jesus, de como ele deveria conduzir o seu ministério, e não foi acatada, e aquilo gerou um tipo de revolta nele, e ele diz, não, essa forma está errada, e ele se rebelou, e deixou o inimigo tomar posse do seu caminho, e ele tomou essa decisão. Certamente ele estava lá, cogitando, porque ninguém de nós, amados, vai fazer algo, a não ser que tenha algum tipo de patologia, tá, gente? Algum problema, algum distúrbio. Mas ninguém quer ser ruim. Não, eu sou ruim porque eu sou ruim mesmo, eu quero fazer maldade. Não, a pessoa sempre justifica. Justifica um assalto, justifica um homicídio. As pessoas justificam, ela não quer ser, ela não faz porque eu vou fazer porque eu sou mal mesmo. Aí Judas dizia assim, não, eu vou entregar Jesus porque eu sou mal, eu não quero saber. Eu quero que ele, desculpa o termo, se arrebente mesmo. Não imagino que não foi assim. Ele tinha suas justificativas internas. Porém, imagino que ele não sabia, ou pelo menos não quis acreditar que seria
levado àquele extremo. Quando ele viu que Jesus seria morto para os seus inimigos, aí ele foi lá e tentou desfazer aquilo que ele fez. Ele disse: não, pode ficar com a sua moeda, é sua. E ele pega, a palavra diz que ele, com tanto remorso, com tanta culpa que ele tinha, que ele joga as moedas lá no sinédrio, onde estavam aqueles que haviam pago a ele. E vocês conhecem a palavra, ele saiu dali e não conseguiu viver com aquela culpa. Ele simplesmente não conseguiu viver com a culpa. Então, qual é a diferença que nós vemos aqui entre Pedro e Judas Iscariotes? Já vi muitas pessoas de forma, tratando sobre esse assunto, falando, sim, ele simplesmente sentiu remorso. Ele não se arrependeu, Ele parou no meio da etapa e conduziu para um outro lado. Ali, nós vimos que, gente, é uma inferência minha, com o meu entendimento da palavra de Deus, que o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos limpar de todo o pecado, todo. Um assassino, um homicida, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, claro, ele vai pagar pelos seus crimes, humanamente, conforme a justiça. Mas, se ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador de forma genuína, os seus pecados são perdoados no reino de Deus. Certamente, ele vai, se isso é algo genuíno, segundo a palavra de Deus, ele vai estar lá no céu, junto conosco, com aqueles que conseguirem, que conseguirem permanecer. E isso é a justiça do reino de Deus, é assim que funciona. E penso eu, gente, estou falando algo que peço que vocês tenham maturidade para ouvir. Isso poderia ter acontecido com Judas Iscariotes, se ele não tivesse sido incapaz de suportar o peso da sua culpa, e pudesse entender e assumir a responsabilidade daquilo que ele fez. Olha Paulo foi um homicida. Paulo concordou com a morte de Estevão. E o que aconteceu com ele? Vocês conhecem a história. Ele teve a oportunidade de entender, ter uma consciência do seu erro, e a partir dessa consciência, ele tomou a responsabilidade. O que ele fez? Ele foi arriscar a vida. Pregando a palavra de Deus. Lá em Damasco, as pessoas tentaram matá-lo, ele teve que descer, você conhece a história, descer pelo um cesto, através do buraco no muro, para poder fugir, porque as pessoas queriam matá-lo. Então, posso pensar e posso imaginar que o mesmo poderia acontecer com Judas Iscariotes, desde que ele se perdoasse. O arrependimento, ele leva ao auto perdão, a cura. E isso, como sabemos, isso não aconteceu com ele. E a responsabilidade, como eu estava falando, ela consolida esse perdão. E aí usa essa palavra nos dois sentidos, de assumir a responsabilidade pelas suas ações, sabe? E aí, gente, a gente está falando de algo muito pesado, mas entendam, isso que nós estamos trazendo aqui, nós estamos discutindo, é sobre coisas do nosso dia a dia, sabe? Pequenas falhas. Então, não estamos falando de grandes erros, como um homicídio, como negar a Cristo de uma forma aberta, que o próprio Jesus disse que quem negasse ele diante dos homens, ele negaria diante de Deus. Mas também coisas do nosso dia a dia, pequenas falhas, mentiras, sabe? Coisas que envergonham o reino de Deus, porque nós somos embaixadores, nós somos representantes do reino de Deus. Coisas que envergonham o reino de Deus diante dos nossos parentes, da nossa família, dos nossos amigos, colegas de trabalho. Sim, pequenos erros. Nós, eventualmente, cada vez que nós temos, quanto mais intimidade nós temos com Deus, com o Espírito Santo, mais nós temos a facilidade e a capacidade de ter consciência disso, de obter a consciência do erro. Mas essa consciência do erro, ela não pode ser algo que vem para trazer peso sobre nós e parar tão somente na culpa. Porque a culpa, como eu disse, ela pode levar ao remorso, ou ela pode levar ao arrependimento. Se ela levar ao remorso, ela vai criar uma ferida que, como eu disse, ela se espalha
e ela cada vez ela vai contaminando mais áreas da nossa vida. No final de uma caminhada como essa, é tão somente tristeza e dor, uma vida sofrida, às vezes até uma vida religiosa, mas muito longe de Deus, porque ali estamos sendo corroídos internamente. Ou ela pode levar ao arrependimento, que leva à cura, que leva a cada vez mais intimidade com Deus, né? E a outra vertente dessa palavra talvez seria assumir a responsabilidade que Pedro assumiu ali, diante de Jesus. Porque Jesus estava dizendo a ele o quê? Pedro, você me ama? Aí ele disse, amo. E aí ele disse, o que é que ele fala? Vá e cuide das minhas ovelhas. E aí, o que é que ele estava chamando? Ao mesmo tempo que ele estava restaurando Pedro, fazendo ele repetir pelas 3 vezes que ele negou, ele também estava dizendo ali, Pedro, assuma a responsabilidade que eu te dei. Essa responsabilidade, ela não foi dada unicamente a Pedro, não. Ela foi dada a cada um de nós. Cada um de nós tem essa responsabilidade que foi dada lá em Mateus 28 e lá em Lucas também. Ide por todo o mundo e façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Ele estava dizendo exatamente isso aqui a Pedro, mas não é só para Pedro, é sobre nós. Então, quando nós assumimos a responsabilidade pelos nossos atos, e também assumimos, retornamos a nossa responsabilidade de cuidarmos das ovelhas do nosso Senhor, nós estamos demonstrando em ações aquilo que falamos em palavras, aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Porque quando nós, devido à culpa, nos obrigamos, nos afastamos daquele caminho por acharmos que não somos dignos, e como eu disse, nós não somos, aí nós acabamos deixando de lado essa responsabilidade que nos foi dada. E isso acontece, amados, não é de uma forma assim, instantânea, quando você percebe, de cara você já percebe o que está acontecendo. Não, isso acontece de uma forma muito sutil. Muito sutil. Quando nós deixamos essa responsabilidade de lado, né, porque nós temos culpa ou remorso ou algo que nos impede de estar na presença de Deus, chega um dado momento, você vai dizer, meu Deus, como eu estou distante. Eu me lembro de uma época em que eu era assim, em que eu vivia isso, em que eu enxergava aquilo, e agora eu não consigo mais. E isso, como eu disse, é uma sutileza muito grande isso. Muito sutil, você nem percebe. É como assim, se você pegar, né, não sou muito bom da matemática de geometria, né, mas se você pegar um ângulo, uma linha, traçar uma linha, com 2 linhas, né, com um grau de diferença de uma para outra, se essa linha tiver 1 centímetro, quase não dá nem para escrever, porque você vai ver que ele fica tão juntinho, parece ser uma linha só. Se ela tiver 1 metro, aí você já vê uma diferençazinha. Se ela tiver 1 quilômetro, a diferença lá entre as 2 pontas daquela reta vai ser enorme. E aí você leva isso, a gente não está falando de distância, mas estamos falando de tempo. Aí você leva 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, e aí você não consegue mais reconhecer o caminho, por conta daquela distância que você deixou, né, acontecer, que era algo mínimo, um pequeno erro, uma pequena falha, um pequeno remorso guardado ali, sem ser devidamente curado. Então, o que Deus nos convida a refletir hoje, é justamente isso. Precisamos, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, tendo a consciência dos nossos erros, como eu falei, o Espírito Santo é que nos convence do pecado e da justiça. É Ele que nos traz esse entendimento. Quando nós temos essa consciência, nós certamente sentiremos culpa. E o que é que fazemos com essa culpa? É isso que Deus nos leva a refletir no dia de hoje. Nós vamos para o caminho do remorso, que leva a uma raiz de amargura em nossas vidas, que vai gerar uma reação em cadeia, que vai nos afastar cada vez mais de Deus, ou nós vamos
assumir a responsabilidade, primeiramente, daquilo que nós fizemos, dos nossos atos, independente do que levou você a fazer isso. Se foi uma ação de alguém, se foi uma circunstância, independente disso, assumirmos essa responsabilidade. E assumindo essa responsabilidade, nós não demorarmos. Tem uma coisa muito linda na nossa relação com Deus, é que a gente tem uma ideia, humanamente falando assim, nas nossas relações interpessoais. Vamos pensar em dois amigos, né? Um amigo, ele trai a confiança desse outro amigo, e aí eles depois se entendem, se perdoam, né? E aí, para que aquela relação volte, se é que é possível que ela volte a ser o que era, demora muito, e a confiança precisa ser novamente construída, e isso é algo muito desafiador, é muito difícil de acontecer. Aí a gente tem essas relações como parâmetro em nossas vidas. Nós temos, para nós nos relacionarmos, todas as nossas relações, nós pensamos dessa mesma forma. Se eu trair a confiança da minha esposa em qualquer coisa que seja, se eu mentir para ela, eu vou ter que construir novamente a confiança. Eu vou ter que superar barreiras que são levantadas. Com Deus não é assim. Com Deus é instantâneo, amados. Basta apenas um arrependimento genuíno e olhar para a cruz de Cristo e novamente aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Reconhecer que o sacrifício dele foi por você. Feito isso, amados, você não precisa voltar lá para o começo da sua relação com Deus. É de onde você está. Você é transportado de longe do caminho para o caminho novamente. Você não tem que voltar lá para o início e caminhar tudo novamente. Não. E muita gente erra às vezes nisso. Se perde nisso porque imagina que precisa voltar. E muitas vezes não dá para voltar mais. Você hoje é outra pessoa. Você não é mais a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás. Você viveu outras experiências. Você recebeu marcas na sua vida que transformaram você em outra pessoa. Então muita gente se perde tentando voltar àquela pessoa lá do primeiro amor, do início. Não, é de onde você está. Eu costumo dizer assim, você caiu, sacode a poeira e continua andando. Continua onde está. Não senta, não espera, não volta para o início, continue de onde você estiver. E assim, quando nós fazemos dessa forma, nós crescemos, nós nos desenvolvemos e a nossa vida só tende a ficar melhor, porque nós estamos debaixo das asas, da proteção de Deus, debaixo do propósito dele. Não podemos nos afastar disso. Essa é assumir essa responsabilidade. Amém, gente? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Que essa palavra, no dia de hoje, que nós possamos guardar em nosso coração, para o nosso dia a dia, como eu disse, são pequenas coisas que nós vamos às vezes acumulando e empilhando em nossos corações, que nos geram sofrimento desnecessário. Jesus, Ele nos ama, Ele quando pergunta para nós, você me ama? Nós precisamos responder da forma que Pedro respondeu, mas assumindo a responsabilidade, porque a pergunta dele é: se você me ama, então prove. Não é outra coisa que ele está dizendo, senão, se você me ama, prove, demonstre em ações, produzam frutos dignos do arrependimento. Você conhece uma árvore pelos frutos, então precisamos demonstrar em nossas atitudes esse arrependimento, que não fique apenas uma decisão em nossos corações, porque é muito bom nós termos em nosso coração esse entendimento, mas de nada adianta você conhecer o caminho se você não trilhar ele. Então, quando nós conhecemos, nós temos esse entendimento, isso está mostrando que nós conhecemos esse caminho, mas de nada adianta conhecer se você não trilhar ele. De nada adianta você saber onde é a porta se você não entrar através dela. Então precisamos demonstrar em atitudes aquilo que está em nosso coração. Amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela palavra aos nossos corações no dia de hoje. Meu Pai, nós temos muitos e muitos motivos de nos sentir culpados, meu Deus. Muitos de nós, inclusive, já deixou de se transformar em remorso e virou algo que nos impede, né, que nos coloca numa prisão, que nós mesmos nos colocamos, meu Pai. Então, meu Deus, eu quero te pedir no dia de hoje, Pai, por cada um de nós, que o Senhor esteja trazendo para nós o entendimento e o conhecimento disso que temos tratado, deixado se tornar um motivo de remorso, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, entender a nossa responsabilidade em tudo isso, e que possamos, meu Deus, assumir a responsabilidade que o Senhor nos deu, de sermos, meu Deus, aqueles que discipulam, aqueles que influenciam pessoas a conhecer a Ti, a conhecer o Seu amor, que muitos de nós, Senhor, deixou para trás sem perceber. Nós te agradecemos, meu Deus, porque essa palavra, ela nos traz uma exortação, ela nos leva, Senhor, a refletir, ela nos leva, Senhor, a pensar que nós podemos ter em nossos corações feridas que não foram tratadas, porque o arrependimento, ele leva ao auto perdão, e o auto perdão, ele é uma cicatrização dessa ferida. Assim, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Superou, Deus não te fez dias, não leve em seus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz, sem ela ele sabe que você pegou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreza sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreza sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Ele coloca em seu coração culpa. Ele faz você pensar que você não é digno, mas você sabe que não é. E dessa forma ele consegue muitas vezes nos afastar do nosso caminho, da nossa cruz. Oh, Jesus. Assuma a responsabilidade, aquela que o Senhor te deu, de levar pessoas a conhecer o seu amor. E isso é feito no nosso caminhar, e quando nós vivemos as nossas vidas como servos de Cristo, como aqueles que estão preocupados, que estão interessados em agradar a Ele. Assuma essa responsabilidade e viva, caminhe. No seu caminhar você estará carregando a sua cruz, e aí você estará influenciando pessoas, levando pessoas também a adorar o Deus que você adora. E quando você adora a Deus, a palavra diz, você está demonstrando o seu amor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
assuma a responsabilidade e viva tudo que Deus tem reservado para você. Seus problemas, eles perderão o peso, eles se tornarão menos significativos na sua vida, porque todos nós teremos, sim, aflições, mas nada vai poder parar você, porque você é um adorador, você ama a Deus e todas as coisas, até mesmo as aflições, elas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh Deus querido, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não despreze a sua cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém e amém. Eu esqueci de perguntar: alguém deixou de receber esse guia na entrada? Não, né? Que bom. Então, guardem no seu coração esse tempo muito importante que nós estamos vivendo agora. Esse plantar, colher, né? Plantar, cuidar e colher. Que você possa viver esse tempo e que 2026 seja o ano da colheita. É isso que nós estamos preparando para viver. O ano da colheita. Nós temos semeado, nós temos cuidado. E assim nós ansiamos colher para a glória do nosso Deus. Amém, gente? Vamos em paz para nossas casas. Vamos viver, né? Aproveitar o restante do dia da mesma forma que nós aproveitamos essa manhã maravilhosa. Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra maravilhosa, meu Deus. Obrigado pela vida, meu Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor se revela a nós de forma maravilhosa. E ainda mais, meu Deus, porque sabemos que isso é tão somente pela tua graça, porque nós não somos dignos, Senhor. E nada daquilo que nós passamos nos faria dignos de estar na tua presença. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor Jesus, pelo amor demonstrado naquela cruz. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, guardados pelas tuas mãos para os nossos lares, meu Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça com todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Bom em paz, que o Senhor os acompanhe. Não despreza sua cruz.